A humanidade entrou em um novo ciclo desde 2012, quando a Era de Aquário abriu portas para uma consciência mais ampla e luminosa. Essa transição revelou convergências entre ciência e espírito. A epigenética mostra a capacidade de reprogramar a biologia, a medicina vibratória ensina que a vida é frequência e a saúde é harmonia entre corpo, mente e espírito. Nesse mesmo movimento, o resgate da alquimia retorna como arte sagrada da transmutação, e a geonoética surge como campo do conhecimento que coloca a saúde total como fundamento de uma vida plena. O conhecimento que iremos passar nesta live é de continuidade, nascido da sabedoria elemental cultivada por egípcios, gregos, maias, indianos e chineses. Eles reconheceram que a vida não se reduz à matéria visível, mas é sustentada por forças sutis que unem ser humano e cosmos. Essa herança renasce como prática viva, capaz de transformar a existência e revelar que as potências da natureza sempre estiveram ao nosso alcance para nutrir, curar e expandir a consciência. Essas forças se manifestam em nós de modo direto e ordenado, no corpo físico que vibra, sustentando a vitalidade, no corpo psíquico que é frequência, moldando pensamentos e emoções, e no corpo noético que nos integra a energia cósmica, fazendo do humano um elo entre a Terra e o Universo. É nesse templo vivo, presente em cada um, que se abrem as portas das grandes revelações. Ao penetrar nessas dimensões internas, reencontramos o que os antigos nomearam como deuses, divais ou mestres, expressões de amor, sabedoria e mistério que nos conduzem a estados superiores de consciência. O acesso verdadeiro acontece quando harmonizamos sentir, pensar e agir. Dentro desse horizonte nasce o farol metacosmo, um grande templo de sabedoria sustentado por 12 células de conhecimento, cada qual refletindo um aspecto essencial da jornada humana. 1. Metafilosofia noética. 2. Movimento SPIN, Sistema Pedagógico da Inteligência Natural. 3. Academia Noética de Meta-Harmonizadores. 4. SSS Humano Saúde, Sanidade e Santidade. 5. Psicolística Grupo de Valorização da Vida. 6. Metaciência e Tecnologia Noética. 7. Geonoética e Metapolítica. 8. Metaeconomia e Cooperação Coalescente. 9. Metacriatividade na Arte. 10. Semântica e Simbologia Noética. 11. Tecnologia Espiritual Noética. 12. Fraternidade Grum, Grande Reunificação da Monada. Todas essas células se entrelaçam e formam o corpo vivo dessa visão. É neste espírito que iniciamos a live com o tema Alquimia, o segredo da saúde total, e a capa geonoética, Viva Melhor. Hoje trabalharemos de modo específico a célula 4, SSS Humanos, Saúde, Sanidade e Santidade, em união com a célula 7, a Geonoética e Metapolítica Coalescente, e a célula 11, a Tecnologia Espiritual Noética que trabalha o tema Alquimia da Alma de Carl Jung, para mostrar, com verdade e sem véus, como o alinhamento entre corpo físico que vibra, corpo psíquico que é frequência e corpo noético que nos integra a energia cósmica se converte em vitalidade, clareza e integração, conduzindo à saúde plena e a um viver melhor. Os conceitos de alquimia, espiritualidade e ciência da vida sempre estiveram ligados à humanidade ao longo da história. Não se tratava de crenças de ignorantes ou supersticiosos, mas de um conhecimento cultivado por verdadeiros sábios que mantiveram acesa a chama de um saber superior. Essa tocha de luz foi a barreira contra a ignorância, as trevas e o caos, e sua essência sempre apontou para um único fim, a saúde total como base para uma vida melhor. A própria palavra alquimia revela sua nobreza. Vinda das tradições antigas, significa a sabedoria que capacita o ser humano a desvendar e dominar a natureza, o universo e a si mesmo. Mais do que uma técnica, é a aplicação da consciência e da vontade sobre todas as forças da vida, não apenas as físicas e visíveis, mas também aquelas que estão além da esfera dos 5 sentidos. Em síntese, a alquimia é a ciência integral que une matéria, energia e espírito em harmonia, tendo a saúde como fruto e a plenitude como destino. As tradições mais antigas apontam para origens grandiosas desse conhecimento. O livro de Enoque descreve como os anjos ensinaram aos homens a arte das ervas, das raízes, das estrelas e dos ciclos, revelando que a vida podia ser conduzida por forças sutis. Platão, no Timeu, fala da Atlântida, a civilização que, segundo os sacerdotes egípcios, detinha as chaves de todo o conhecimento espiritual e que legou sua sabedoria a povos como os egípcios, os gregos, os indianos, os chineses, os maias, os incas e os astecas. Essa herança se espalhou pelo mundo, criando pontes culturais e linguísticas entre civilizações que, oficialmente, nada teriam em comum. No Oriente, a alquimia se expressou em práticas como o yoga, que ensinava a dominar o corpo físico,
alinhar o corpo psíquico e despertar o corpo noético para a integração com o divino. Os 7 yogas, Hatha, Rasa, Mantra, Bhakti, Jnana, Karma e Tantra, eram vias de transformação interior e de saúde integral. O mesmo espírito habitava as artes marciais, nascidas como caminhos de domínio da energia vital para fortalecer o corpo e expandir a consciência, e que mais tarde se espalharam pela China, pelo Japão e por toda a Ásia. Da mesma forma, vemos essa alquimia da vida nos ciclos de sabedoria conduzidos por mestres como F.O.Hai e Lao Tzu na China, no shintoísmo japonês, nas tradições xamânicas do norte da Ásia e no budismo tântrico do Tibete. Em cada tradição, o objetivo era o mesmo: integrar corpo físico, corpo psíquico e corpo noético, transformando a existência em plenitude, vitalidade e equilíbrio. Jie Hong é o alquimista chinês mais conhecido hoje, entre suas diversas obras nas variadas áreas de estudo, como a alquimia, a filosofia e a medicina. Está a sua obra alquímica mais conhecida é o Baopuzi, que disserta sobre elixires da longa vida, a transmutação de metais e a imortalidade através da alquimia. Assim, quando falamos hoje de saúde total, não estamos inventando um conceito moderno, mas resgatando a essência da alquimia que sempre acompanhou a humanidade. A saúde não é a ausência de doença, mas a arte de harmonizar todos os planos do ser, convertendo o conhecimento em vida, a energia em cura e a consciência em liberdade. Esse é o segredo da alquimia que revelamos, a ciência maior da vida que conduz à plenitude e ao viver melhor. A alquimia nas Américas foi cultivada por culturas como astecas, incas e maias, que guardavam um saber herdado de Atlântida. Esses povos possuíam avançado domínio da matemática, da astronomia, da agricultura e da espiritualidade, integrando esses conhecimentos ao cuidado com o corpo e à preservação da vida. Entre eles, havia ordens de iniciados, como os Cavaleiros Tigres, os Cavaleiros Águias e os Cavaleiros Condores, cujo lema era simples e profundo: nós nos dominamos. A saúde era vista não apenas como equilíbrio físico, mas como disciplina de consciência, autocontrole e integração com as forças da natureza. Grande parte desses registros foi destruída pela ambição dos conquistadores, mas ainda hoje sentimos a presença desse legado. O princípio que guiava suas práticas não era superstição, mas a certeza de que o ser humano só alcança a plenitude quando aprende a harmonizar corpo, mente e espírito. Essa visão atravessou os séculos e continua a ecoar como um chamado para redescobrir a verdadeira medicina da vida. As chamadas plantas de poder faziam parte desse caminho. Utilizadas em contextos sagrados e rigorosamente controlados, eram instrumentos de expansão da consciência, capazes de ativar o sistema endócrino e despertar os centros energéticos. Não se tratava de fuga ou vício, mas de ferramentas que permitiam penetrar em realidades mais sutis, revelando que a saúde não é apenas equilíbrio biológico, mas um estado de consciência ampliada. Hoje, muitos desses usos foram deturpados, mas a essência permanece. A natureza guarda chaves preciosas para a renovação do corpo e da alma. No Ocidente, a tradição alquímica encontrou expressão em mestres como Hermes Trismegisto, identificado por muitas tradições como Enoque, Metatron ou o próprio Toto. A ele se atribui a Tábua de Esmeralda, os princípios herméticos, o tarô e a cabala. Esses ensinamentos atravessaram séculos, influenciando ordens e pensadores, dos sufis árabes aos templários, dos cátaros aos rosacruzes, de Dante Alighieri a Paracelso. Todos eles compreenderam que a verdadeira alquimia é ciência de transformação da vida, e que todo processo de cura nasce primeiro no interior do ser. Os alquimistas falavam de elixires de longa vida e da pedra filosofal, símbolos de um caminho exigente, feito de disciplina, método e pureza moral. Mais do que ouro físico, buscavam o ouro invisível, a força capaz de regenerar o corpo, purificar a mente e despertar a alma. É dessa chama que herdamos a certeza de que a saúde total não é conquista da matéria apenas, mas fruto da integração entre saber, consciência e espírito, conduzindo o humano a um estado superior de vitalidade e plenitude. Um exemplo marcante da busca alquímica material foi conduzido por dois ingleses, John Day, de 1527 a 1609, Londres, Inglaterra, matemático, astrólogo e conselheiro da Rainha Elizabeth I, e Edward Kelly, de 1555 a 1597, Worcester, Inglaterra, alquimista e médium espiritual. Ambos se lançaram a experiências ousadas, muitas vezes movidos pela curiosidade e pela ambição. A história mais conhecida envolve a violação de túmulos sagrados, onde buscavam manuscritos e substâncias ocultas. Nos registros antigos, fala-se do sepulcro de São Dunstan, 909988, Baltonsborough, Inglaterra, arcebispo de Cantuária e padroeiro dos ourives.
Ao profanar esse túmulo, Day e Kelly encontraram não apenas escritos em língua galesa arcaica descrevendo métodos de transmutação, mas também ânforas contendo pós enigmáticos, um de cor vermelha e outro branco. Esses materiais, segundo os manuscritos, seriam componentes indispensáveis para a execução do Magnum Opus, o grande trabalho alquímico. Os dois realizaram experimentos com essas substâncias e obtiveram resultados considerados prodigiosos, mas a ganância os conduziu à queda. A verdade oculta, encoberta pela própria tradição inglesa, é que esses achados revelavam um conhecimento guardado há séculos por ordens secretas. As ânforas simbolizavam a dualidade alquímica, o pó vermelho ligado ao princípio solar, à energia vital e ao ouro filosófico, e o pó branco associado à lua, à pureza e à prata espiritual. A presença desses elementos em um túmulo de um santo inglês não era mero acaso. Demonstrava que o cristianismo medieval guardava segredos herméticos que nunca foram revelados ao povo. Esses tesouros não eram apenas físicos, mas chaves para a compreensão de que a saúde, a longevidade e a regeneração estavam diretamente ligadas ao equilíbrio entre os dois princípios. Esse é o grande segredo dos alquimistas. O pó vermelho e o pó branco não eram apenas símbolos externos, mas representações do plasma universal presente no sangue humano. O pó vermelho remete à hemoglobina, ao ferro e ao oxigênio que carregam a energia vital. O pó branco corresponde ao plasma, ao líquido purificador que leva nutrientes, hormônios e a capacidade de regeneração. O sangue é o verdadeiro Graal, e é por isso que, ao longo dos séculos, tantas tradições falaram dele. O chamado Santo Graal não deve ser tratado como mito, mas como um conhecimento ocultado pela própria Igreja Católica. Oficialmente descrito como o cálice que teria recebido o sangue de Jesus durante a crucificação, o Graal foi elevado à condição de relíquia intocável. No entanto, por trás da narrativa mística, esconde-se a revelação maior, o sangue como portador do plasma universal, o verdadeiro elixir da vida. O Graal não é apenas um objeto, mas a própria ciência do sangue, ocultada e protegida para que não fosse compreendida pelas multidões. A Igreja preservou o símbolo, mas ocultou o conteúdo. Ao transformar o sangue em dogma, perdeu-se a chave prática de que a saúde total, a longevidade e a regeneração estão no cuidado e na purificação do sangue humano. O mistério da Eucaristia, o vinho transformado em sangue, é um reflexo desse segredo. Por trás do ritual, a mensagem é clara: no sangue está a vida, e nele habita o poder da transmutação. Assim, o Graal é o maior tesouro da alquimia, não como objeto distante, mas como ciência viva que corre em nossas veias. O sangue purificado é a verdadeira pedra filosofal, o ouro invisível que sustenta a saúde do corpo, a lucidez da mente e a iluminação da alma. A transmutação buscada pelos alquimistas não era apenas material, mas biológica e espiritual: transformar o sangue denso, carregado de toxinas e emoções destrutivas, em sangue luminoso, vibrante e regenerador. É nesse ponto que a alquimia se une à saúde total. O Graal é a lembrança de que cada ser humano carrega em si o cálice vivo, e que a verdadeira cura não está nos templos nem nos objetos sagrados, mas no conhecimento que nos foi escondido. Quem compreende este segredo descobre que a saúde não é a ausência de doença, mas a integração plena entre corpo físico que vibra, corpo psíquico que é frequência e corpo noético que conecta o humano ao cosmos. Essa é a verdade maior que a alquimia nos oferece: o sangue como Graal, o plasma universal como elixir, e a saúde total como caminho para o viver melhor. A saúde total é a qualidade de viver em harmonia, quando o corpo físico, corpo psíquico e o princípio espiritual mais elevado se alinham em um mesmo fluxo de energia. Nesse estado, a vida deixa de ser apenas biológica e se torna um ato de consciência, em que cada respiração conecta o humano ao cosmos. Essa visão não nasceu no mundo moderno, mas foi cultivada e preservada por alquimistas que entenderam a saúde como fruto de uma transmutação interior. O primeiro alquimista que iremos citar é Raimundo Lúlio, de 1232 a 1316, Palma de Maiorca, Espanha, filósofo, missionário, teólogo e místico. Sua busca era unir fé e ciência, razão e espiritualidade, em um sistema que não apenas orientasse a alma, mas também revelasse os fundamentos ocultos da vida saudável. Em obras como Ars Magna e o Livro do Gentil e dos Três Sábios, de 1274 a 1276, Palma de Maiorca, Espanha, Lúlio deixou pistas de que a verdadeira medicina não estava restrita ao corpo, mas à transformação do ser como um todo. Ele ensinava que a doença nasce do rompimento da ligação entre o humano e o divino. O sangue carregado de paixões desordenadas, a mente dominada pelo medo, o coração obscurecido pela vaidade, tudo isso era, para Lúlio,
o terreno onde germinava a enfermidade. A cura, portanto, exigia uma purificação interior. Humildade, caridade e amor ao próximo não eram apenas virtudes morais, mas forças alquímicas capazes de regenerar o corpo psíquico e restituir o equilíbrio do corpo físico. O que raramente se revela é que Raimundo Lúlio via o corpo humano como verdadeiro laboratório alquímico. O corpo físico vibrava como a base material, o corpo psíquico modulava frequências invisíveis que afetavam a saúde, e a centelha espiritual, que hoje podemos compreender como consciência superior ou princípio noético, funcionava como a ponte para a energia cósmica. Quem dominasse essa tríade alcançaria a saúde total, capaz de prolongar a vida e despertar estados de consciência mais elevados. Ao compreender esse ensinamento, vemos que Lúlio já apontava para uma verdade oculta. A medicina exterior apenas prolonga a matéria, mas a verdadeira medicina é a da alma. Somente quando corpo, mente e espírito se unificam o ser humano experimenta a saúde plena, que não é a ausência de doença, mas a plenitude de existir em conexão com a fonte da vida. Alberto Magno, de 1206 a 1280, Lauingen, Alemanha, dominicano, filósofo, teólogo e mestre de Tomás de Aquino, tornou-se conhecido por investigar a natureza em toda a sua amplitude, convencido de que nela estavam guardadas as chaves para compreender tanto o corpo humano quanto a alma. Seus estudos em botânica, minerais e alquimia iam muito além da simples catalogação, pois buscava compreender a energia invisível que sustentava cada forma de vida. Nas suas observações, Alberto afirmava que a saúde não dependia apenas de curas externas, mas da harmonia entre os elementos internos do corpo e as forças cósmicas que o permeiam. Ele via os humores, o sangue e os órgãos não apenas como estruturas biológicas, mas como reflexos diretos do estado da mente e do espírito. Quando a consciência se desequilibrava pelo medo, pela soberba ou pela avareza, esse distúrbio se manifestava no corpo em forma de doença. Alberto descreveu que certos metais, como o ouro, carregavam virtudes ligadas à vitalidade e à regeneração, e que as pedras preciosas não possuíam apenas beleza, mas propriedades ocultas capazes de restaurar forças sutis do organismo. Não se tratava de superstição, mas de reconhecer que a matéria contém vibrações que podem reordenar o corpo físico quando aplicadas com sabedoria. Seu olhar também se voltava para o sangue, que considerava o portador da vida e o espelho da alma. Ele observava que o estado do sangue revelava a pureza ou a corrupção interior, e que a verdadeira cura exigia tanto a purificação do corpo quanto a purificação dos pensamentos. Para Alberto, a medicina exterior era incompleta se não fosse acompanhada de uma disciplina interior capaz de alinhar mente e espírito. A obra de Alberto Magno é, assim, um testemunho de que a saúde não se limita ao visível. Ela é o resultado da correspondência entre o microcosmo humano e o macrocosmo da criação, onde o equilíbrio interno reflete a ordem universal. Ao unir ciência, filosofia e espiritualidade, ele deixou a herança de que o corpo humano é um templo vivo e que a verdadeira medicina está em compreender e respeitar essa ligação profunda. Nicolas Flamel, de 1330 a 1418, Paris, França, escriba e estudioso da tradição hermética, e sua esposa Perrenelle Flamel, de 1320 a 1397, Paris, França, mística e benfeitora, ficaram ligados à imagem da pedra filosofal e da transmutação dos metais, mas em seus registros e lendas preservadas, a essência de seu trabalho ultrapassava a busca do ouro material. O verdadeiro objetivo era a renovação da vida, e isso incluía a saúde do corpo humano. Flamel escreveu, de forma cifrada, que a transmutação interior era o processo mais elevado. O chumbo representava o corpo pesado, intoxicado, doente, enquanto o ouro simbolizava o corpo purificado, luminoso e resistente. Essa metáfora tinha aplicações práticas. Ele mencionava que certas preparações alquímicas, compostas de ervas, minerais e tinturas, não serviam para enriquecer alguém, mas para fortalecer o sangue, equilibrar os humores e prolongar a vitalidade. Perrenelle, que o acompanhava, era reconhecida como guardiã desse conhecimento, e os dois atuaram na caridade, financiando hospitais e abrigos em Paris, o que demonstra que sua visão de alquimia estava intrinsecamente ligada ao cuidado com a saúde. Nos textos atribuídos a Flamel, como o Livro das Figuras Hieroglíficas, publicado em 1612, a partir de manuscritos anteriores, aparecem símbolos que indicam a regeneração dos órgãos e a renovação da carne. O dragão devorando a própria cauda, por exemplo, representava a capacidade de o corpo humano se reconstruir quando purificado. Já a serpente alada indicava o poder da energia vital ascendente, que podia ser estimulada por práticas de purificação alimentar, pela respiração e pela disciplina espiritual.
A tradição popular fala que Flamel teria alcançado longevidade incomum, o que reforça a ideia de que sua obra estava voltada para a saúde e a regeneração. Ao invés de buscar apenas riquezas, ele decifrava a linguagem da natureza para revelar que a vida poderia ser prolongada quando o sangue estivesse puro, os humores equilibrados e a consciência alinhada com os princípios universais. Essa era a verdadeira pedra filosofal, o segredo de um corpo saudável, sustentado por uma mente serena e uma alma desperta. Nicolas e Perrenelle legaram à posteridade a lembrança de que a alquimia não se limita à matéria, mas ao corpo humano como laboratório da vida. Suas figuras hieroglíficas, ainda que veladas por símbolos, revelam que a saúde sempre foi o maior tesouro a ser conquistado, e que a transmutação real é a do próprio ser humano. Cornélio Agripa, de 1486 a 1535, Colônia, Alemanha, médico, jurista, filósofo e ocultista, deixou uma das obras mais influentes da tradição hermética, os 3 livros da filosofia oculta, onde abordou de maneira ousada a relação entre o mundo invisível e a vida humana. Para ele, a saúde do corpo não poderia ser compreendida apenas pela análise dos elementos materiais, mas pela interação contínua entre forças sutis, astrais e espirituais que moldavam e dirigiam a vitalidade. Agripa descrevia que os órgãos, o sangue e os humores funcionavam como espelhos dessas influências ocultas. Quando havia harmonia entre corpo, alma e cosmos, o ser humano desfrutava de saúde e clareza. Porém, quando forças externas ou internas se desequilibravam, surgiam as enfermidades. Esse desequilíbrio poderia vir tanto de excessos físicos e emocionais quanto da desordem das influências astrais. Ele defendia que plantas, metais e pedras possuíam virtudes ocultas capazes de restaurar essa correspondência perdida. Essas virtudes não eram simples propriedades químicas, mas expressões de uma energia maior que atravessa toda a criação. O médico que soubesse manipular essas forças poderia não apenas curar sintomas, mas restaurar a ligação profunda entre o corpo humano e o universo. Ao mesmo tempo, Agripa advertia que a mente e a vontade influenciam diretamente o estado de saúde. Emoções densas e pensamentos destrutivos corrompem o corpo, enquanto a pureza da mente, a disciplina e a abertura espiritual reforçam a vitalidade. Para ele, o humano não é apenas carne, mas um ponto de encontro de correntes invisíveis, e compreender isso era a chave da medicina verdadeira. A mensagem de Cornélio Agripa mostra que a saúde não pode ser reduzida a um mecanismo físico. Ela é a manifestação visível de um equilíbrio invisível, sustentado pela mente, pelo espírito e pelas forças sutis que circulam pelo cosmos. Eliphas Lévy, de 1810 a 1875, Paris, França, filósofo, místico e ocultista, foi um dos grandes nomes responsáveis por reavivar a tradição alquímica e esotérica no século XIX, trazendo à luz conhecimentos que a modernidade tentava apagar. Seu verdadeiro nome era Alphonse Louis Constant, e sua obra procurava resgatar o elo perdido entre ciência, religião e magia, mas sempre com o olhar voltado para o ser humano como templo vivo da transmutação. Lévy afirmava que a saúde do corpo estava diretamente ligada à harmonia das energias invisíveis. Ele descrevia que o corpo físico não poderia ser visto isoladamente, pois era sustentado por um campo de forças sutis que chamava de luz astral, uma corrente universal que circula em todos os seres. Quando essa luz fluía em equilíbrio, o corpo permanecia vital e lúcido. Quando se corrompia, surgiam a doença, a decadência e o enfraquecimento. Para Lévy, a alquimia não era apenas o processo de transformar metais, mas de transmutar o próprio sangue e a energia vital em vibrações mais elevadas. Ele dizia que o segredo da pedra filosofal estava no domínio da própria vida, na capacidade de purificar os humores e elevar a consciência. Nesse sentido, a saúde era uma consequência da prática alquímica, limpar o corpo de toxinas, purificar a mente de pensamentos densos e abrir a alma para a energia cósmica. Um ponto que Lévy enfatizava era a ligação entre o magnetismo humano e a cura. Ele reconhecia que as mãos, o olhar e até mesmo a palavra carregavam uma força que podia restaurar a ordem no organismo. Esse magnetismo não era um poder mágico no sentido vulgar, mas a expressão de uma lei universal que unia o homem ao todo. Curar significava restabelecer o fluxo dessa energia, o que implicava disciplina, devoção e consciência. O que Lévy trouxe de mais ousado foi a revelação de que a Igreja havia escondido o verdadeiro sentido dos símbolos alquímicos. Para ele, o Santo Graal, a cruz, a Eucaristia e tantos outros rituais não eram apenas dogmas de fé, mas chaves herméticas que apontavam para a ciência do corpo e da alma. O vinho e o pão, por exemplo, eram símbolos do sangue e da carne transmutados,
representando o segredo de que a saúde e a regeneração estão no próprio corpo humano quando este se torna veículo da luz astral. Eliphas Levi reavivou a chama da alquimia mostrando que a verdadeira obra não está em laboratórios de pedra, mas no interior do ser. Ele dizia que o homem que domina sua luz interior domina também sua saúde, sua vitalidade e sua própria história. A transmutação maior não era transformar o chumbo em ouro, mas o corpo corruptível em corpo luminoso, capaz de refletir a energia universal. E essa é a verdade que poucos ousaram dizer em seu tempo, que o ser humano carrega em si mesmo o segredo da saúde total e da imortalidade latente. Fulcanelli, aprox. De 1839 a 1930, Paris, França, engenheiro e alquimista. Permanece um dos personagens mais enigmáticos da história recente da alquimia. Seu legado, preservado em obras como O Mistério das Catedrais e As Moradas Filosofais, mostra que as catedrais góticas não eram apenas templos de fé, mas verdadeiros livros de pedra, repletos de símbolos que guardavam o segredo da saúde, da regeneração e da transmutação do ser humano. Ele afirmava que cada arquivolta, cada vitral e cada escultura escondiam fórmulas alquímicas codificadas. O povo via imagens de santos e demônios, mas o iniciado via processos de purificação do corpo e da alma. As catedrais eram, segundo ele, lugares onde a energia cósmica era condensada e projetada no espaço humano, funcionando como imensos laboratórios de cura espiritual e física. Fulcanelli destacava que a verdadeira obra alquímica não se limitava ao metal, mas ao sangue e ao corpo. O segredo das pedras falava de uma medicina esquecida, onde a energia solar e lunar, representadas pelo pó vermelho e pelo pó branco, eram traduzidas como forças presentes no próprio organismo. Essas forças, quando equilibradas, regeneravam os tecidos, purificavam o sangue e elevavam a consciência. O que se escondeu por séculos é que os construtores das catedrais conheciam técnicas de ressonância e de manipulação de frequências sonoras e luminosas capazes de influenciar diretamente o corpo humano. A acústica das naves, o jogo de cores dos vitrais e a proporção geométrica dos espaços não eram apenas estética religiosa, mas verdadeiras máquinas vibracionais de saúde e expansão da consciência. O visitante que entrava em tais templos era submetido a uma reorganização energética, muitas vezes sem perceber. Fulcanelli foi além ao afirmar que o Santo Graal, tão procurado pela tradição, não era apenas o cálice físico, mas o sangue humano transmutado, a substância viva que carrega o plasma universal. Esse era o grande segredo que a Igreja preferiu ocultar, a ideia de que o corpo humano, quando purificado e alinhado com as leis cósmicas, é capaz de gerar sua própria pedra filosofal interior, prolongando a vida e abrindo portas para a imortalidade. A força de sua mensagem é clara. As catedrais foram erguidas como bibliotecas indestrutíveis para proteger o conhecimento da verdadeira saúde total. Enquanto livros podiam ser queimados e mestres perseguidos, as pedras resistiriam. Ali, disfarçado sob a roupagem da fé popular, estava o manual completo de como transformar o ser humano em um templo vivo, capaz de se regenerar, de se curar e de participar conscientemente da energia divina que sustenta toda a criação. Al-Ghazali, de 1058 a 1111, Tus, Pérsia, atual Irã, filósofo, jurista, teólogo e místico, surge em um momento decisivo da história, quando a antiga herança persa de conhecimento sobre saúde e espiritualidade estava sendo absorvida e ao mesmo tempo apagada pela expansão islâmica. Antes dele, a Pérsia havia cultivado tradições médicas e alquímicas avançadas, unindo observações sobre o corpo humano, técnicas de purificação do sangue, práticas de respiração e rituais de energia que buscavam a longevidade e a integração com o cosmos. Com o fortalecimento do Islã, esse patrimônio foi reinterpretado, restringido e, em muitos casos, ocultado. A tecnologia da saúde espiritual persa, que tratava o corpo como templo e laboratório da vida, foi convertida em símbolos religiosos ou relegada ao campo da heresia. Nesse cenário, Al-Ghazali se destacou ao traduzir esse saber em linguagem aceita pela ortodoxia islâmica, preservando fragmentos de uma tradição muito mais antiga. Quando ele apontava a purificação interior como base da vida equilibrada, estava, na verdade, ecoando os princípios da alquimia persa. A saúde verdadeira não depende apenas de remédios externos, mas da harmonia entre corpo, mente e espírito em sintonia com as forças cósmicas. Essa visão, disfarçada em tratados filosófico-religiosos, manteve viva uma chama de um conhecimento que, oficialmente, já havia sido condenado ao esquecimento. Rumi, de 1207 a 1273, Bal, atual Afeganistão, e depois Konya, Turquia, poeta, jurista, teólogo e místico sufista, é lembrado como o grande cantor do amor divino,
mas por trás de seus versos está escondida uma das formas mais sutis de alquimia, a transmutação da alma e do corpo pelo poder do amor. Para ele, a cura não se limitava a ervas, remédios ou técnicas externas. A verdadeira medicina estava no coração que se abre, no sangue que se aquece pela paixão sagrada e na consciência que se expande em direção ao infinito. Nos seus poemas, muitas vezes revestidos de metáforas, encontra-se a chave de um conhecimento secreto que unia alquimia, medicina e espiritualidade. Sua principal obra de Rumi é o Manavi Manal, um poema em 6 volumes considerado por alguns como sufi. Ele falava do fogo do amor como uma chama que queima as impurezas internas, transformando o chumbo da tristeza e da doença em ouro de vitalidade e júbilo. Esse fogo, que os sufis descreviam como energia divina, era compreendido também como uma força fisiológica. A circulação do sangue, o calor vital, o magnetismo humano que, em equilíbrio, gera saúde e vigor. O que quase nunca se revela é que Rumi, como outros mestres sufis, herdou da antiga Pérsia práticas ligadas ao som e à vibração. As danças giratórias de seus seguidores, os derviches, não eram apenas um rito espiritual, mas um método para reorganizar o sistema nervoso, oxigenar o cérebro, ativar a glândula pineal e harmonizar o corpo. O giro contínuo criava uma espécie de campo magnético no organismo, conduzindo à expansão da consciência e, ao mesmo tempo, à regeneração física. Essa era a alquimia do movimento e do êxtase, mascarada como devoção religiosa para escapar da repressão. Rumi falava ainda da música como medicina secreta. O som do ney, a flauta de cana usada em suas cerimônias, não era um mero acompanhamento. Sua vibração específica atuava sobre os pulmões e sobre o ritmo cardíaco, induzindo estados de paz profunda e equilíbrio interno. Era uma forma de tecnologia da saúde, transmitida como arte, mas carregada de ciência hermética que unia corpo, mente e espírito. Na alquimia de Rumi, o amor é mais do que sentimento. É o elixir universal, o plasma divino que corre em nossas veias e que, quando desperto, pode curar doenças, regenerar tecidos e devolver ao ser humano a sua natureza luminosa. Por isso ele afirmava que quem bebe do cálice do amor nunca adoece na alma, e quem purifica o coração encontra no próprio corpo o Santo Graal, o segredo supremo da vida plena. Samael Aun Weor, de 1917 a 1977, Bogotá, Colômbia, escritor, conferencista e mestre espiritual, é reconhecido como um dos fundadores da gnose moderna, trazendo ao século XX a linguagem da alquimia e da espiritualidade em termos acessíveis ao público comum. Sua mensagem, no entanto, foi muito além da teoria esotérica. Ele afirmava com clareza que a saúde física, mental e espiritual está diretamente ligada à transformação psíquica e à conexão com o que chamava de corpo noético ou consciência superior. Para Samael, as doenças não nascem apenas de causas materiais. Ele dizia que todo mal físico tem uma raiz psíquica, derivada de emoções desordenadas, pensamentos destrutivos e hábitos que rompem a harmonia interior. O corpo, segundo ele, funciona como o espelho da psique. Quando a mente está corrompida por ira, medo, inveja ou luxúria desequilibrada, o organismo responde com enfermidades, degeneração e enfraquecimento vital. O ponto central de sua gnose era que a verdadeira medicina exige transmutação. Samael falava sem rodeios: a energia sexual é o fogo criador, e se mal utilizada, destrói. Mas, quando purificada e sublimada, torna-se a chave da regeneração. Ele insistia que o segredo da saúde e da longevidade está na capacidade de transformar esse poder em luz e consciência, alimentando o sangue, fortalecendo o sistema nervoso e despertando forças adormecidas no interior do ser humano. Outro aspecto que ele expôs, rompendo os véus da tradição, é que a espiritualidade sem disciplina corporal e emocional não cura. Ele recomendava práticas de respiração, meditação profunda e mantras específicos, capazes de reorganizar os centros vitais do organismo. A saúde, para ele, não era apenas ausência de doença, mas um estado de plenitude em que o corpo físico, o corpo psíquico e a consciência superior vibram em uníssono. A verdade incômoda que Samael denunciava é que a humanidade foi condicionada a buscar saúde em paliativos externos, enquanto o poder da cura sempre esteve dentro. Ele alertava que os sistemas religiosos e médicos oficiais ocultaram esse conhecimento para manter as pessoas dependentes, enfraquecidas e submissas. Sua gnose, portanto, não era apenas uma filosofia, mas uma medicina integral, que devolve ao ser humano a chave da própria regeneração. Em sua visão, a pedra filosofal não era um objeto perdido nos tempos, mas o próprio ser humano transmutado, aquele que domina sua psique, purifica seu sangue, transforma sua energia vital e se conecta ao noético, tornando-se um templo vivo da saúde total e da consciência desperta.
Não podemos deixar de mencionar talvez um dos maiores alquimistas ligados à saúde total, Paracelso, de 1493 a 1541, em Siedel, Suíça, médico, filósofo e alquimista. Considerado o pai da medicina moderna, uniu a tradição hermética ao saber clínico, defendendo que o verdadeiro médico deveria compreender tanto a natureza visível quanto as forças invisíveis que regem o corpo humano. Entre suas principais obras destacam-se: Item Grande Cirurgia, Dai Grossi Wundarnei. Item Paramirum. Item Paragranum. Item Opus Paramirum. Item Astronomia Magna, ou Filosofia Sagax. Esses escritos lançaram as bases de uma medicina integrada, onde corpo, alma e cosmos eram compreendidos como partes de um mesmo organismo. Vamos aprofundar o estudo em Paracelso, porque nele encontramos um dos pontos mais ousados e reveladores da alquimia aplicada à saúde total. Enquanto a medicina de sua época se apoiava em dogmas astrológicos e repetições mecânicas da tradição, ele rompeu com essa dependência e proclamou que os astros não criam o ser humano nem definem seu destino. Para Paracelso, a origem da vida está nos fluidos sexuais, depositários da essência vital e da matriz de todas as formas possíveis do corpo e da alma. É nesse núcleo invisível, carregado de fogo criador, que se decide a saúde, a força e a longevidade do ser humano. Mas se negava o determinismo astrológico, Paracelso não desprezava os céus. Ele decifrou que os astros são apenas sinais de um poder muito mais profundo, o princípio M. Essa substância sutil, um plasma espiritual que permeia o ar, é a verdadeira matriz da vida. Não é o oxigênio que respiramos, mas uma corrente invisível que sustenta os organismos. Quando esse princípio se corrompe, surgem doenças e decadência. Quando está puro, mantém o corpo em equilíbrio e vitalidade. Os astros, portanto, não determinam nada, apenas anunciam as perturbações nesse campo vital. Com audácia, Paracelso desenhou um mapa secreto da medicina. Cada astro, para ele, era o arauto de um tipo de veneno que circulava pelo princípio M. Mercúrio se associava aos males da cabeça e do sistema nervoso, o sal corroía ossos e articulações, e assim por diante. O corpo era comparado a um lago vivo, e os primeiros sinais de corrupção apareciam nas extremidades, como peixes que sofrem antes que a água toda apodreça. Essa imagem não era poética, era um diagnóstico prático, um código para ler no corpo as marcas invisíveis do desequilíbrio cósmico. A medicina, em sua visão, não se limitava a curar com plantas, metais e preparados alquímicos. O verdadeiro médico deveria dominar também o tempo. Paracelso afirmava que nenhum remédio funciona se aplicado quando a força astral nociva ainda está em ascensão. A terapia só alcança seu efeito pleno quando essa força começa a declinar. Por isso, o uso das horas e dias planetários, herdados do calendário caldeu, não era superstição, mas a chave para abrir a janela da cura. O que Paracelso trouxe à luz foi uma inversão radical. O mapa natal de um indivíduo não tem relevância maior do que o mapa natal da doença. Cada enfermidade nasce sob uma assinatura cósmica, carregando seu próprio veneno e sua própria chave de cura. Identificar o ens venene, os agentes venenosos que originam a enfermidade, era o caminho para desarmar o mal pela raiz. Nessa visão, a alquimia deixa de ser um jogo de laboratórios sombrios e passa a ser uma ciência total do corpo e do cosmos. O verdadeiro ouro não era o metal transmutado, mas a saúde regenerada, a vitalidade recuperada, o corpo iluminado pelo princípio vital restaurado. Paracelso ousou dizer que o ser humano não é prisioneiro dos astros, mas senhor de sua própria vida quando conhece o tempo, o veneno e o antídoto. Esse é o legado que a história tentou silenciar, a alquimia como a mais alta arte da medicina e a ciência da saúde total. Paracelso via a alimentação como um dos pontos mais delicados da saúde, pois nela se encontra tanto a base da vida quanto a semente do veneno. Para ele, o corpo humano foi criado em perfeição, assim como os alimentos oferecidos pela natureza, mas essa perfeição era relativa ao propósito de cada criatura. O alimento, embora essencial, sempre carrega em si o risco de se tornar a porta de entrada para o ens venene, os agentes venenosos que provocam doenças e degeneração. Esse paradoxo não é falha do Criador, é parte da ordem natural, que exige do homem discernimento para separar o que o nutre do que o destrói. Todo alimento, segundo Paracelso, contém veneno. Não como substância maligna em si, mas como potência latente que pode se manifestar caso o alquimista interior falhe no processo de digestão e separação. A digestão é, portanto, um campo de batalha diário. Quando vence, o corpo transforma o alimento em sangue, energia e vitalidade.
Quando perde, inicia-se a putrefação interna, raiz de inúmeras enfermidades. Essa visão mostra que o ser humano não vive em neutralidade, ele está em constante enfrentamento com forças sutis que o atravessam a cada respiração e a cada refeição. O alquimista interior não é exclusivo do homem. Cada ser possui sua própria capacidade de lidar com venenos. O pavão se alimenta de serpentes, a salamandra suporta o fogo, o porco consome excrementos. O homem, no entanto, deve respeitar seus limites. Se não o faz, entrega seu corpo ao veneno oculto. E quando esse veneno não é expulso, os canais emunctórios como pele, intestino, bexiga, pulmões, olhos e ouvidos falham em sua função de purificação, acumulando toxinas que se transformam em doenças. O estudo desses canais, para Paracelso, era indispensável à verdadeira medicina, pois nele se manifesta a qualidade da separação interna. Se na época de Paracelso o perigo estava no veneno natural oculto em cada alimento, hoje o risco se amplificou em proporções assustadoras. O alimento deixou de ser apenas fruto da terra e tornou-se laboratório químico. Agrotóxicos, conservantes artificiais, metais pesados, hormônios, plásticos e derivados do petróleo entraram em nossa dieta cotidiana, sobrecarregando o alquimista interior até o limite. Se já era árdua a tarefa de separar o puro do impuro na criação original, agora o corpo humano enfrenta uma avalanche de substâncias estranhas, que não pertencem ao seu campo vital e que corrompem diretamente o princípio da vida. O alerta de Paracelso ressoa com ainda mais força na atualidade. Todo alimento contém veneno, mas agora os venenos não estão apenas na essência natural das coisas, e sim no artifício humano que manipula, degrada e contamina a própria base da nutrição. A saúde depende mais do que nunca de despertar o alquimista interior, fortalecer a digestão, purificar os emunctórios e buscar alimentos que preservem a ordem da criação. Esse é o verdadeiro segredo da saúde total, compreender que cada refeição é um ato alquímico. O homem moderno, ao ignorar isso, entregou seu corpo à putrefação lenta provocada pelo excesso químico. Mas ao resgatar o discernimento, reconhecendo o veneno oculto e respeitando o equilíbrio, ele reabre o caminho da vida longa, da vitalidade e da integração com a natureza. É nesse ponto que a visão de Paracelso se torna não apenas atual, mas urgente. Ens naturale, ou naturalis, é apresentado por Paracelso como o princípio vital que sustenta e organiza a vida em sua totalidade. Não se trata apenas de uma energia biológica, mas de uma força intrínseca, invisível, de natureza espiritual, que dá forma, ordem e equilíbrio ao organismo, permitindo que cada parte cumpra sua função. É o eixo oculto que conecta corpo, mente e cosmos, mostrando que a existência humana está enraizada em uma ordem superior. Quando esse princípio é perturbado por venenos, desequilíbrios psíquicos, alimentos corrompidos ou forças astrais adversas, instala-se a doença, que se manifesta tanto no corpo quanto no espírito. Essa concepção rompe com a medicina clássica, que via a saúde apenas como resultado de mecanismos físicos e químicos. Hipócrates, 460 a.C., 370 a.C., Cos, Grécia, médico e filósofo, considerado o pai da medicina, ensinou que a saúde dependia do equilíbrio dos quatro humores: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra, que influenciavam também o temperamento e os estados psíquicos. Galeno, 129-200, Pérgamo, atual Turquia, médico e filósofo, aprofundou esse sistema, unindo anatomia, fisiologia e filosofia em uma doutrina abrangente que dominou a medicina por mais de 1000 anos. Paracelso, no entanto, considera esse modelo incompleto. Reconhece seu valor, mas denuncia sua limitação por ignorar a dimensão espiritual e astral da vida humana. Para ele, o corpo é um microcosmo regido por seu próprio firmamento interno, um céu invisível que governa órgãos e forças vitais. A verdadeira saúde não está apenas no equilíbrio dos humores, mas na harmonia do ens naturale, que integra corpo físico, alma psíquica e espírito noético em um todo indissolúvel. Nessa visão, até mesmo a estrutura psicológica e moral do ser humano é regida por substâncias internas comparáveis a minas de metais preciosos ou impuros. As virtudes e os vícios derivam da qualidade dessas substâncias, mas a palavra final pertence ao espírito. Não importa quais humores alguém possua, mas o que faz com eles. O bem e o mal, portanto, não provém da cultura, mas da constituição interna. As compleições colérica, sanguínea, melancólica e fleumática são associadas a sabores da terra e propriedades elementares: o fogo ao amargo da cólera, a terra ao ácido da melancolia, a água quente ao sal do sangue e a água fria à doçura da calma. O predomínio de uma dessas substâncias define o temperamento, mas não determina o espírito.
A alma, sede da alegria, da tristeza e da sabedoria, é incorpórea e independe dessas condições físicas. Nesse horizonte, Paracelso introduz também o ens spirituale, uma realidade invisível, porém ativa, capaz de influenciar decisivamente a saúde e o comportamento humano. Essa força não pode ser captada pelos sentidos ou pelos instrumentos científicos convencionais, mas manifesta-se em sonhos, visões, intuições e estados psíquicos extraordinários. Para ele, ignorar esse agente é condenar a medicina à cegueira diante de doenças que não se explicam por causas naturais conhecidas. A vontade é o canal por excelência do ens spirituale. Pode atrair espíritos, emitir forças, gerar cura ou destruição. A má vontade, em especial, é um veneno invisível. Corrói o corpo, contamina a mente, cria estados patológicos sem causa física e pode agir à distância. O malefício, assim entendido, não exige fórmulas mágicas, mas apenas a intensidade da intenção. Até mesmo a culpa ou o autojulgamento podem se converter em malefícios dirigidos contra si próprio, desencadeando doenças, insônia, alucinações e tormentos interiores. Paracelso também alerta que essa atuação espiritual não se restringe aos vivos. Espíritos de mortos injustiçados ou vingativos, assim como entidades demoníacas ou angélicas, continuam a operar por meio da vontade espiritual, influenciando a vida humana. A medicina, se quiser ser completa, deve reconhecer essas forças e aprender a lidar com elas. Quando transportamos esse pensamento para a atualidade, o alerta de Paracelso torna-se ainda mais urgente. A humanidade vive hoje uma crise moral e ética profunda, que se manifesta em uma pandemia silenciosa de enfermidades psíquicas. O que antes se explicava como melancolia ou desequilíbrio dos humores, hoje se apresenta em formas como desordens de atenção, estados depressivos persistentes, ansiedade crônica e uma onda crescente de autoaniquilamento, especialmente entre os jovens. Não são apenas doenças, mas sinais de um ens naturale corrompido e de um ens spirituale ferido pela desarmonia coletiva. O que Paracelso ensinava é que nenhuma cura será duradoura se não considerar o ser humano em sua totalidade, corpo, mente e espírito unidos em um único firmamento. Sem restaurar essa harmonia, a sociedade continuará a adoecer, multiplicando sintomas de uma mesma raiz esquecida, a ruptura com o princípio vital que deveria sustentar a vida. Paracelso organiza sua visão da saúde a partir de 5 agentes fundamentais que atuam sobre o ser humano e determinam seu equilíbrio ou sua enfermidade. Cada um representa uma dimensão distinta da vida, desde a estrutura natural do corpo até a ação direta da vontade divina, e somente a compreensão integrada desses agentes permite ao médico compreender e tratar verdadeiramente as doenças. O primeiro é o ens naturale, o princípio vital que organiza o corpo e o conecta ao cosmos. É a força oculta que garante o equilíbrio interno, regendo a circulação das energias e o funcionamento de cada órgão como reflexo dos astros. Quando esse eixo é perturbado, o corpo perde sua harmonia e adoece. O segundo é o ens astrale, o agente cósmico. Mostra que os ciclos celestes influenciam os processos vitais. Não são os astros em si que determinam o destino humano, mas as perturbações que se manifestam no princípio M, afetando o ar, o ritmo do corpo e sua imunidade. A doença, aqui, é o reflexo das mudanças cósmicas que se projetam no microcosmo humano. O terceiro é o ens venene, o agente venenoso. Todo alimento e toda substância natural contém tanto virtude quanto veneno. A saúde depende da capacidade do alquimista interior de separar o puro do impuro. Quando essa separação falha, instala-se a putrefação, origem de inúmeras doenças. Na visão de Paracelso, os venenos não são apenas químicos ou físicos, podem se manifestar em influências sutis, tóxicas ao corpo e à alma, tornando-se causa de desequilíbrio psíquico e físico. Hoje, isso é ainda mais evidente, pois a Matrix transformou o alimento em veículo de químicos, agrotóxicos e plásticos invisíveis, multiplicando o poder do veneno no corpo humano. O quarto é o ens spirituale. O espírito atua através da visão, do som, da fala, do pensamento e dos sonhos. Penetra o corpo humano pelos sentidos, e uma vez presente, altera o funcionamento dos órgãos. O corpo torna-se vulnerável a uma realidade invisível que opera silenciosamente, como uma infiltração imperceptível. Durante o sono, o espírito pode se separar momentaneamente do corpo, entrar em contato com outras entidades e receber revelações, diagnósticos e instruções. Os sonhos, nesse sentido, são janelas legítimas de conhecimento, e o médico espiritual deve aprender a interpretá-los. É também nesse nível que se manifestam os malefícios, a má vontade dirigida contra outro ou contra si mesmo,
que opera como veneno invisível capaz de gerar doenças, transtornos psíquicos e estados de sofrimento profundo. O quinto é o Wednesday, o agente divino. Diferente dos demais, sua origem está diretamente na vontade de Deus. Contra os desígnios divinos nada pode a técnica humana. Aqui, a medicina atinge seu limite e precisa reconhecer a soberania do Criador. Existem enfermidades que não respondem a nenhum remédio, porque são instrumentos de prova, purificação ou correção espiritual. O médico verdadeiro, para Paracelso, não é o que nega essa dimensão, mas o que tem humildade para discerni-la e orientar o paciente à oração, ao arrependimento e à confiança na providência divina. Nesse caso, a cura física pode não vir, mas a transformação espiritual se torna possível, e isso já é uma forma de cura. Esse quadro dos 5 agentes mostra como Paracelso ampliou a medicina para além da biologia. Ele não nega a importância das substâncias e dos humores, mas ensina que o ser humano é atravessado por camadas invisíveis de influência que vão do natural ao espiritual até o divino. Transportado para a atualidade, esse pensamento lança luz sobre a crise que enfrentamos. Vivemos um tempo em que o ens naturale é constantemente agredido por alimentos artificiais e estilos de vida tóxicos. O ens astrale foi desacreditado, apesar de os ciclos cósmicos afetarem diretamente os ritmos biológicos. O ens venene se multiplicou em forma de químicos, poluentes e venenos invisíveis que circulam na água, no ar e no corpo. O ens spirituale encontra-se enfraquecido por uma crise moral e ética que afeta sobretudo jovens, gerando uma onda de desordens psíquicas que vão desde a dispersão até estados de vazio existencial. E o Wednesday, quase esquecido, lembra que há sofrimentos que só podem ser compreendidos e transformados pela reconciliação com a dimensão espiritual e pelo resgate da fé. A epidemia de transtornos mentais do nosso tempo, que inclui desatenção, melancolia profunda, ansiedade sufocante e o crescente autoaniquilamento de muitos jovens, não pode ser lida apenas como falha química. São sinais de que o equilíbrio entre os 5 agentes foi rompido. Resgatar o conhecimento de Paracelso é reconhecer que a saúde não é apenas ausência de sintomas, mas a harmonia integral entre corpo, alma e espírito diante do cosmos e do divino. Paracelso conclui o livro das entidades afirmando que apenas o conhecimento dos 5 agentes pode explicar a origem das doenças e indicar o caminho necessário para a cura. O médico completo é aquele que reconhece todos eles e sabe agir conforme sua natureza, com discernimento e humildade, sem arrogância ou presunção. Sua doutrina, apresentada no Liber 21, mostra que a vida não pode ser reduzida a causas isoladas. O homem é um microcosmo inserido no cosmos, sujeito a forças visíveis e invisíveis, e toda tentativa de negar essa pluralidade é um caminho para a ignorância e para a doença. O resultado é uma humanidade adoecida em massa, com explosão de estados depressivos, ansiedade crônica, transtornos de atenção e uma onda de autoaniquilamento entre os jovens. Paracelso já alertava: qualquer medicina que ignore um dos 5 agentes será sempre incompleta. Sua mensagem continua viva e perigosa para a Matrix. Somente quando o homem recuperar a consciência de que é um microcosmo atravessado por forças naturais, astrais, venenosas, espirituais e divinas poderá romper as correntes do esquecimento e reconquistar a verdadeira saúde do corpo e da alma. No Oriente, o hinduísmo oferece um dos sistemas mais completos de compreensão da saúde e da vida, sintetizado na tradição milenar do Ayurveda. Essa ciência, cujo nome significa literalmente ciência da vida, não trata apenas de curar enfermidades, mas de harmonizar o ser humano em todos os níveis, reconhecendo que o corpo físico é apenas a parte mais densa de uma realidade muito mais ampla. O ser humano, segundo essa visão, é constituído de 7 corpos ou camadas sutis que se interpenetram. O primeiro é o corpo físico, visível, tangível, feito de ossos, músculos, sangue e órgãos. O segundo é o corpo etérico, responsável pelo fluxo da energia vital, conhecido também como prana. O terceiro é o corpo astral, campo das emoções, desejos e paixões. O quarto é o corpo mental inferior, onde habitam pensamentos cotidianos, raciocínios e memórias. O quinto é o corpo mental superior ou causal, onde residem as ideias universais e a mente iluminada. O sexto é o corpo búdico, que manifesta a consciência de unidade e o sentimento de compaixão cósmica. O sétimo é o corpo átmico ou noético, a centelha divina, a ligação direta com o absoluto. Na medicina espiritual do Oriente, a doença não nasce no corpo físico, mas no 7º corpo, o mais sutil. Quando há uma ruptura na ligação com a centelha divina, abre-se um desequilíbrio que, gradualmente, vai descendo pelos demais corpos.
Primeiro, a desconexão espiritual cria fissuras no corpo átmico, que se refletem como perda de sentido, de fé e de visão superior. Em seguida, atinge o corpo búdico, apagando a compaixão, o amor incondicional e a consciência de unidade. No corpo causal, esse desequilíbrio se manifesta como pensamentos destrutivos, crenças limitantes e a sensação de isolamento. No corpo mental inferior, surgem padrões obsessivos, preocupações excessivas, lógica distorcida. No corpo astral, a doença se traduz em emoções tóxicas, como raiva, inveja, tristeza profunda, medo constante. No corpo etérico, a energia vital se torna irregular, enfraquecendo o sistema imunitário e a regeneração natural. Finalmente, tudo isso cristaliza-se no corpo físico, em forma de doenças orgânicas, distúrbios hormonais, degenerações e desequilíbrios funcionais. Assim, a enfermidade que se manifesta nos ossos, nos órgãos ou no sangue é apenas o último estágio de um processo que começou em níveis muito mais altos. Tratar apenas o corpo físico é como podar os galhos de uma árvore sem cuidar da raiz. Por isso, o Ayurveda insiste que a verdadeira cura precisa alcançar o alinhamento de todos os corpos. É nesse ponto que os chakras se tornam centrais. Eles são os centros energéticos que ligam os 7 corpos, como portais que distribuem a energia vital entre o invisível e o visível. Cada chakra corresponde a uma função essencial da vida. O Muladhara, raiz, dá estabilidade; o Svadhisthana, sacro, governa desejos e criatividade; o Manipura, plexo solar, rege a vontade e a digestão; o Anahata, cardíaco, abre para o amor e a compaixão; o Vishuddha, laríngeo, é a voz e a expressão; o Ajna, frontal, é a visão interior; e o Sahasrara, coronal, conecta ao divino. Quando esses centros estão desalinhados, a energia não flui corretamente, e os corpos sutis perdem sua harmonia. A sabedoria do Oriente ensina que o alinhamento dos chakras não é um ritual decorativo, mas uma técnica vital para impedir que a doença desça dos níveis superiores até o corpo físico. Meditação, respiração, pranayama, alimentação equilibrada, posturas, asanas, uso de ervas e mantras são instrumentos que mantêm esse fluxo em ordem. O Ayurveda vai além da medicina preventiva. É uma ciência de integração, que busca manter os canais de energia abertos e puros, de modo que o ser humano permaneça em sintonia com sua centelha divina. Essa visão, guardada por milênios, nos mostra que saúde não é apenas ausência de sintomas, mas plenitude de fluxo entre os 7 corpos. Quando um ser humano se mantém alinhado, o prana circula livremente, os chakras vibram em harmonia e a centelha divina irradia força para todos os níveis. Essa é a verdadeira saúde total, não apenas curar doenças, mas impedir que o desequilíbrio se instale, mantendo o corpo, a mente e o espírito em contínua renovação. Na busca pela saúde total, não podemos deixar de lado a medicina chinesa, um dos sistemas mais antigos e sofisticados de equilíbrio humano. Enquanto os alquimistas do Ocidente procuravam compreender a transmutação da matéria e da vida, os mestres do Oriente já descreviam a dinâmica essencial que governa o universo, a interação entre Yin e Yang. O Yin representa o princípio feminino, a receptividade, a noite, o frio, a quietude, a umidade, a profundidade. O Yang é o princípio masculino, a ação, o dia, o calor, o movimento, a secura, a superfície. Esses dois polos não são opostos irreconciliáveis, mas complementares, interdependentes, como duas metades de uma mesma realidade. Onde há Yin, há em potência o Yang, e onde há Yang, o Yin também se manifesta. A saúde, segundo essa visão, é o resultado da harmonia entre essas duas forças. O corpo humano, considerado um microcosmo, é governado por esse mesmo equilíbrio. Os órgãos internos são classificados segundo sua natureza Yin ou Yang. Coração e pulmões pertencem ao polo Yang, fígado, rins e baço ao Yin. O sangue é Yin, o sopro vital, Qi, é Yang. Quando o Yin e o Yang estão em harmonia, o fluxo de energia percorre livremente os meridianos, nutrindo os órgãos e mantendo o corpo saudável. Quando há excesso ou deficiência de um deles, surgem as enfermidades. É notável como esse pensamento dialoga com a tradição alquímica. Assim como os chineses viam no Yin e no Yang a chave da saúde e da vida, os alquimistas buscavam o equilíbrio entre o pó vermelho e o pó branco, entre o enxofre e o mercúrio, entre o Sol e a Lua, símbolos da mesma dualidade cósmica. Para ambos, a doença nasce do desequilíbrio dessas forças, e a cura é a restauração da unidade perdida. Os alquimistas falavam do corpo como laboratório vivo da transmutação, enquanto os chineses desenvolveram práticas como a acupuntura, a fitoterapia e o Qigong para restaurar o fluxo vital. No fundo,
Ambos reconheciam que o segredo da vida está na circulação da energia e na arte de manter em movimento o que tende a se estagnar. Na medicina chinesa, a energia vital, chamada qi, precisa circular livremente. Se ela se acumula em excesso ou se enfraquece em determinadas áreas, o corpo adoece. O mesmo afirmava Paracelso ao falar do ens naturale e do princípio M. Quando o fluxo vital é corrompido, instala-se a enfermidade. Essa coincidência de linguagem revela que, em diferentes culturas, a busca era a mesma: compreender a unidade entre o humano e o cosmos. A integração entre a alquimia ocidental, Ayurveda e medicina chinesa nos mostra que a saúde total não pode ser entendida como simples ausência de sintomas, mas como equilíbrio dinâmico entre forças complementares. Yin e Yang, assim como os princípios alquímicos, lembram que não existe luz sem sombra, nem energia sem repouso. O segredo da vitalidade está em saber circular entre os opostos, transmutando-os em uma síntese superior. Dessa forma, a sabedoria chinesa reforça aquilo que os alquimistas já intuíram: a verdadeira pedra filosofal não está fora, mas dentro do ser humano. É a capacidade de harmonizar yin e yang, sol e lua, espírito e matéria, para que o corpo se torne o reflexo da ordem universal. Isso é saúde total, o equilíbrio vivo que sustenta a vida e conecta o homem ao todo. A medicina germânica tem sua origem em uma experiência pessoal marcada pela dor, vivida pelo médico alemão Rick Geerdamer, de 1935 a 2017, Mettmann, Alemanha, médico. Em 1978, seu filho Dirk foi vítima de um tiro acidental, vindo a falecer pouco tempo depois. Poucos meses após essa tragédia, Amer foi diagnosticado com câncer nos testículos. Ele mesmo associou o surgimento da doença ao choque devastador da perda de seu filho. Entretanto, a criação da nova medicina germânica não se limitou apenas a esse episódio. Pouco tempo depois, sua esposa, Sigrid de Oldenburg, também desenvolveu um câncer nos ovários, igualmente relacionado ao trauma da perda. Esse duplo acontecimento foi decisivo. Amer, como médico e pesquisador, passou a investigar a fundo a relação entre choques emocionais inesperados e o desenvolvimento de doenças físicas. Ele concluiu que não se tratava de simples coincidência, mas de uma lei natural até então ignorada pela medicina oficial. A partir desses casos pessoais, Amer estabeleceu as chamadas leis biológicas da natureza. Sua primeira descoberta foi o DHS, Síndrome de Dirk-Amer, que descreve como todo choque emocional inesperado deixa uma marca imediata em uma região do cérebro, visível em tomografias computadorizadas, e essa marca corresponde diretamente a um órgão do corpo. Assim, a perda de um filho pode ser relacionada ao câncer nos testículos e nos ovários, órgãos diretamente ligados à reprodução, continuidade da vida e à perda de um ser amado. Para Amer, a doença não era um erro do corpo, mas uma resposta biológica de adaptação a traumas profundos. Cada choque psíquico desencadeava um programa biológico especial, com fases de conflito ativo e de cura. A inflamação, a febre, o tumor ou a degeneração não eram castigos da natureza, mas tentativas do organismo de restaurar o equilíbrio rompido. Duramente perseguido, Amer perdeu sua licença médica e enfrentou prisões, mas seu trabalho revelou verdades incômodas. Ele mostrou que as enfermidades não são apenas processos mecânicos ou genéticos, mas acontecimentos profundamente ligados à psique, ao cérebro e ao corpo. Mais ainda, revelou que em muitos casos a suposta cura imposta pela medicina oficial ignorava a causa original e, ao atacar apenas o sintoma, interrompia um processo natural de reparação. A verdadeira revolução proposta por Amer está em compreender que a doença é um programa biológico de sobrevivência, acionado diante de choques inesperados. Quando resolvemos o conflito interno, o corpo inicia, por si mesmo, a fase de cura. Essa visão transforma completamente o modo como vemos a medicina, não como guerra contra sintomas, mas como leitura e compreensão dos sinais da vida. Pouco a pouco, começa a surgir um movimento de resgate desse olhar ampliado. Em meio a tantas crises de saúde, cada vez mais pessoas percebem que não basta combater doenças, é preciso entender o sentido oculto que elas carregam. A medicina germânica mostra que a cura não está fora, mas no modo como o ser humano lida com seus traumas, suas perdas e suas emoções. É nesse ponto que a medicina se torna não apenas ciência, mas sabedoria de vida. Antes de entrarmos na parte final de nossa jornada, é necessário viajar ao Antigo Egito e recordar como ali floresceu uma medicina herdada dos Atlantes, marcada pela união entre ciência, espiritualidade e sabedoria cósmica. O Egito não via a saúde apenas como ausência de doença, mas como harmonia entre corpo, alma e universo.
Por isso, seus sacerdotes médicos eram, ao mesmo tempo, cientistas e iniciados, capazes de unir técnicas práticas com rituais de profundo alcance espiritual. Nos papiros médicos, como o de Ebers e o de Edwin Smith, já encontramos descrições de diagnósticos complexos, uso de plantas medicinais, cirurgias, próteses, fórmulas para tratamento de infecções e até prescrições para equilíbrio hormonal e fertilidade. O linho era usado em bandagens, o mel como antibacteriano natural, e óleos aromáticos não só como perfumes, mas como veículos terapêuticos. O corpo era visto como templo, e o médico deveria purificar-se antes de qualquer tratamento, pois sabia que não curava sozinho, apenas conduzia a energia vital. O conhecimento egípcio ia além da matéria. Eles trabalhavam com sons sagrados, geometria, astrologia e magnetismo natural. Os templos de cura funcionavam como verdadeiros centros integrativos, onde o enfermo era tratado por meio de banhos, ungüentos, dietas, exercícios respiratórios e práticas espirituais. A medicina egípcia reconhecia que as doenças começavam nos corpos sutis antes de se fixarem no físico, exatamente como afirmam as tradições orientais e como a ciência da consciência começa hoje a reencontrar. A maior expressão desse saber, porém, está na Grande Pirâmide de Gizé. Muito além de monumento funerário, ela era considerada uma máquina viva, construída com proporções matemáticas que ressoavam com a frequência da Terra e do cosmos. Em seu interior, sacerdotes relatavam experiências de rejuvenescimento, expansão de consciência e cura de enfermidades que desafiavam qualquer explicação material. A pirâmide funcionava como um condensador de energia cósmica, capaz de alinhar os corpos sutis e restaurar o equilíbrio perdido. Esse legado, guardado por milênios, começa hoje a ser compreendido novamente sob linguagem da saúde quântica e da medicina da consciência. A ciência moderna, ao estudar frequências, campos eletromagnéticos e a influência da mente sobre matéria, se aproxima do que os antigos egípcios já praticavam. A pirâmide, com sua capacidade de captar e ressoar energias, é um símbolo do que o ser humano pode alcançar quando une geometria sagrada, vibração e espiritualidade em busca da saúde total. O Egito nos deixou a lembrança de que o corpo é parte de um cosmos vivo, e que a cura verdadeira só acontece quando nos alinhamos com as forças maiores da criação. Naquela civilização, saúde significava viver em harmonia com o todo, e talvez esse seja justamente o caminho que a humanidade está redescobrindo em nossa era de transição. E é aqui que precisamos voltar para a geonoética, que une a consciência da Terra à consciência humana. Geonoética significa compreender que Gaia é um ser vivo em todas as suas dimensões e que cada ser humano é uma célula desse organismo maior, participando do equilíbrio ou do desequilíbrio planetário. Dentro do farol Metacosmo iremos trabalhar com a geonoética e integrá-la à nova saúde da humanidade. O primeiro conceito é o macrosoma, um corpo humano planejado. Por meio de atividades teóricas e exercícios práticos, o objetivo principal é possibilitar que cada participante investigue se é portador de algum tipo de macrosoma, um corpo humano potencializado para a realização de determinada programação de vida. Existe a possibilidade de planejarmos a vida atual em detalhes antes do nascimento e de programarmos o próprio corpo humano? Além disso, é fato que as pessoas possuem mais inteligências do que realmente aplicam, havendo a possibilidade concreta de desenvolvê-las. Existem testes e modelos que permitem avaliar essas questões. O macrosoma é um veículo biológico e espiritual criado para servir a um propósito maior. Pode se manifestar como vitalidade extraordinária, resistência a doenças, percepção ampliada, magnetismo pessoal ou genialidade em determinadas áreas. Porém, não é privilégio, e sim responsabilidade. Quem recebe um corpo planejado deve usá-lo em favor da própria missão e do bem coletivo. Essa visão revela que não somos frutos do acaso. Cada encarnação pode ser um projeto cuidadosamente delineado, no qual corpo e consciência se alinham para cumprir um papel essencial dentro da evolução da humanidade e da própria Terra. Macrosoma é um conceito desenvolvido por Valdo Vieira, de 1932 a 2015, Monte Carmelo, Minas Gerais, Brasil, médico, pesquisador e fundador da Conscienciologia. Ele descreveu o macrosoma como um corpo biológico fora de série, programado antes do nascimento para oferecer ao indivíduo condições especiais no cumprimento de sua missão evolutiva. É um corpo preparado, turbinado, dotado de maior vitalidade, percepção ou resistência, funcionando como um instrumento de apoio à consciência que o habita. Na medicina convencional, o termo aparece em outro contexto, macrosomia fetal, usada para designar bebês que nascem com peso igual ou superior a 4 kg. Nesse caso, o uso é puramente biológico e clínico,
distante da proposta conscienciológica. Valdo Vieira trouxe à luz a possibilidade de que, antes de encarnar, a alma escolha ou molde um corpo específico para sua tarefa de vida. Essa visão rompe com a ideia de acaso e reforça que cada existência pode ser planejada em seus mínimos detalhes, incluindo o corpo físico como veículo de manifestação. No entanto, com o acesso consciente à quinta dimensão, torna-se possível reprogramar o corpo ainda em vida, sem necessidade de morrer ou renascer. Essa reprogramação pode restaurar a vitalidade, corrigir padrões nocivos e ampliar a saúde integral, unindo corpo, mente e espírito em equilíbrio dinâmico. Esse é também um dos trabalhos que estamos desenvolvendo dentro do movimento SPIN, explorando técnicas e práticas que permitem utilizar a consciência expandida para reconfigurar a própria biologia. O objetivo é alcançar a saúde total, compreendida não apenas como ausência de doença, mas como plenitude física, energética e espiritual, em sintonia com o propósito maior da existência. O outro conceito que iremos trabalhar dentro da geonoética é a geobiologia. Trata-se de uma ciência que nasceu na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, quando se percebeu o impacto que certas moradias construídas de forma apressada exerciam sobre a saúde das pessoas. A geobiologia busca compreender como os processos biológicos influenciam o ambiente terrestre, e, ao mesmo tempo, como o meio geológico, os campos eletromagnéticos e as condições do subsolo impactam diretamente a vitalidade humana. Esse enfoque amplia a noção de saúde total, pois mostra que não basta cuidar apenas do corpo físico. O espaço em que vivemos, a qualidade energética de nossas casas, locais de trabalho e até o território onde nos movimentamos são fatores decisivos para o equilíbrio. Um ambiente adoecido pode gerar estresse, insônia, ansiedade, fadiga crônica e abrir caminho para doenças físicas e psíquicas. Além da vertente científica, desenvolveu-se também a geobiologia espiritual, que aplica esse conhecimento em pessoas, animais e ambientes por meio de técnicas de limpeza e harmonização energética. Utilizando princípios de geometria sagrada e de ressonância vibratória, essa prática busca transmutar as energias nocivas acumuladas nos espaços e restabelecer fluxos sutis de saúde e equilíbrio. Assim, a geobiologia, seja em sua dimensão científica ou espiritual, integrar-se ao conceito de saúde total dentro da geonoética, lembrando que o ser humano é inseparável do meio em que vive e que cuidar do ambiente é cuidar do próprio corpo, da mente e do espírito. O outro estudo que iremos integrar à geonoética é o das linhas Peiré. Essas linhas receberam esse nome em 1937, quando foram descobertas pelo Dr. François Peiré, Bagnoles de Eliorne, França, médico que publicou a obra Radiações Cosmotelúricas, Raios Peiré, sua topografia sobre todo o planeta, sua relação possível com a patologia humana, animal, vegetal e notadamente com o câncer. Segundo suas observações, a Terra está recoberta por uma rede de radiações cosmotelúricas que interagem constantemente com todos os seres vivos. Essas linhas de força atravessam o planeta e criam pontos de cruzamento que podem afetar diretamente a saúde. Peiré apontava que moradias, camas ou locais de permanência prolongada situados sobre áreas de maior incidência dessas radiações poderiam estar ligados a doenças graves, entre elas o câncer. Relacionando esse conhecimento com a saúde total e a geonoética, compreendemos que o corpo humano não pode ser tratado isoladamente do ambiente onde habita. As linhas Peiré mostram que há uma teia invisível que conecta cosmos e terra, influenciando tanto a biologia quanto a psique humana. Para manter o equilíbrio, é preciso observar não apenas alimentação, hábitos e emoções, mas também o espaço geográfico e energético em que vivemos. Além das linhas Peiré, também existem as linhas Hartmann e as linhas Curie. Na década de 50, o cientista e médico alemão, Dr. Ernest Hartmann percebeu que há sobre a Terra uma malha energética de dimensões variáveis. Em direção ao Equador, essas distâncias aumentam e nos cruzamentos dessa malha estão os pontos de tensão geopática, que causam sérios prejuízos à saúde e ao meio ambiente. Outro médico alemão, Dr. Alfred Curie, estudou as linhas Hartmann e ampliou a tese concluindo que existem também linhas diagonais entre as linhas paralelas de Hartmann e que elas são ainda mais nocivas. A razão disso é a sua baixíssima frequência vibratória, onde a polaridade positiva traz sensações de tranquilidade, paz e conforto e a polaridade negativa causam cansaço, desconforto e estresse. Os chineses e os celtas já conheciam a influência dessa rede e sabiam o desequilíbrio que o cruzamento dessas linhas eram péssimas para construir moradias de qualquer tamanho. Dentro do farol Metacosmo, essa visão amplia a noção de saúde total, ao integrar o corpo, os campos energéticos e a própria Terra como um organismo vivo. A geonoética, ao lado da geobiologia e das linhas Peiré, Hartmann e Curie,
Oferece instrumentos para compreender como os fluxos planetários e cósmicos moldam nossa vitalidade e como a humanidade, ao alinhar-se conscientemente com eles, pode conquistar equilíbrio, longevidade e verdadeira plenitude. Unindo o macrosoma, a geobiologia e as linhas Peiré, vemos que a saúde total só pode ser compreendida de forma integrada. O corpo humano, com seus potenciais evolutivos, precisa estar em sintonia com o ambiente onde habita e com as forças cósmicas e telúricas que atravessam a Terra. Essa junção revela que não existe separação entre biologia, espaço e energia, tudo atua em conjunto. Cuidar do corpo, harmonizar os ambientes e compreender a rede invisível que sustenta a vida é o caminho para alcançar equilíbrio, vitalidade e consciência expandida. Unindo o macrosoma, a geobiologia e as linhas Peiré, vemos que a saúde total só pode ser compreendida de forma integrada. O corpo humano, com seus potenciais evolutivos, precisa estar em sintonia com o ambiente onde habita e com as forças cósmicas e telúricas que atravessam a Terra. Essa junção revela que não existe separação entre biologia, espaço e energia, tudo atua em conjunto. Cuidar do corpo, harmonizar os ambientes e compreender a rede invisível que sustenta a vida é o caminho para alcançar equilíbrio, vitalidade e consciência expandida. O conhecimento legado pelos alquimistas, pelas grandes civilizações do passado, pelos filósofos e até mesmo preservado nas religiões organizadas revela uma verdade profunda: a necessidade de resgatar a sabedoria que foi ocultada da humanidade. Durante séculos, esse saber foi manipulado e escondido para que, através da doença e da ignorância, fosse possível controlar as pessoas. A expressão mens sana in corpore sano, escrita pelo poeta romano Juvenal no século I, ecoa hoje como um chamado essencial. Uma mente sã em um corpo são é a chave para a construção de um mundo bem melhor, onde a saúde e a consciência caminham juntas em direção à plenitude. É por isso que, através do SSS Humanos, Saúde, Sanidade e Santidade, buscamos a reconexão do ser humano com essas sabedorias tradicionais. O destino do homem é a imortalidade, mas ela só pode ser alcançada quando compreendemos a necessidade de unificar os três corpos em um. O corpo noético, que é a consciência, reúne o átmico, o búdico e o causal. O corpo psíquico integra o mental e o astral. E o corpo físico abrange o etéreo e o material. Este é o propósito da Metacosmo. E é através do farol Metacosmo que construiremos uma academia de harmonizadores, para que cada um de vocês, guiado pelas 12 esferas, encontre o caminho da luz, da harmonia e da verdadeira transformação. O convite está diante de você. Participe, desperte, deixe-se conduzir pela força da consciência. Juntos podemos restaurar o equilíbrio perdido e acender uma chama capaz de iluminar não apenas nossas vidas, mas também todo o planeta Gaia. Seja magnífico. Seja eterno. Seja o amor. E assim é.